Imagina só uma cidade inteira, conhecida por ser poderosa, até cruel, de repente recebendo uma sentença de morte. Destruição total, em 40 dias. O que será que acontece depois? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível história de Nínive, uma cidade que conseguiu desafiar o próprio destino e que nos deixa uma lição poderosa sobre a nossa capacidade de mudar. Mas olha, essa não é só uma história antiga, não. Ela nos força a olhar para dentro e a perguntar: o que é preciso de verdade para uma mudança radical acontecer? E não só para uma pessoa, mas para uma sociedade inteira. A resposta que Nínive nos dá, bom, ela pode surpreender bastante. Então, a nossa história começa não com um erro, mas com algo que é muito mais poderoso, uma segunda chance. Sabe? Aquela oportunidade de refazer um caminho, e é bem aqui que tudo começa de verdade. O ponto de partida aqui é fundamental. A mensagem divina chega a Jonas pela segunda vez. Da primeira, ele fugiu, hesitou, né? Mas o que essa narrativa mostra é que às vezes o mais importante não é a falha, e sim a persistência do chamado e a chance de recomeçar. E a ordem, ela não deixa nenhuma margem para dúvida. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A missão é super clara, a direção é uma só. Parece que dessa vez não ia ter como escapar. Com a missão finalmente aceita, Jonas parte para o seu destino. Mas o que ele encontra quando chega em Nínive é, assim, um desafio de proporções gigantescas. Nínive não era uma cidade qualquer, era praticamente um império. O texto chama de uma cidade muito grande, mas vamos pensar nela como o coração de um poder militar e cultural, um lugar sem dúvida intimidador para qualquer um de fora. Mas como é que se mede o tamanho de uma cidade tão antiga? O texto nos dá uma pista fascinante. Era preciso caminhar por 3 dias inteiros só para atravessar a cidade. Consegue imaginar? 3 dias de caminhada só para ir de um portão ao outro. A escala era simplesmente absurda. E no meio daquela metrópole agitada, Jonas entrega uma mensagem de uma simplicidade que chega a ser assustadora. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso. Poucas palavras. Um ultimato com um prazo de 40 dias para a aniquilação total. Bom, nesse ponto qualquer um ia esperar o quê? Zombaria, talvez raiva ou simplesmente indiferença. Mas o que acontece em Nínive desafia toda a lógica. A reação da cidade a esse profeta do Apocalipse é o verdadeiro coração da história. A mensagem de Jonas se espalha pela cidade não como um boato, mas como fogo. A primeira faísca é a crença. Só que essa crença não fica quieta, não é passiva, ela explode numa ação coletiva instantânea. Um jejum é proclamado e as pessoas se cobrem com sacos, que era um símbolo público inconfundível de arrependimento. E olha, isso não foi um movimento de uma elite, nem uma manifestação de um grupinho. A mudança varreu toda a estrutura social, desde o maior até o menor. Do nobre ao servo, ninguém ficou de fora. Foi uma transformação social completa e espontânea. Um movimento popular desse tamanho, claro, não podia ser ignorado. Quando a notícia finalmente chegou ao palácio, a liderança não só ouviu, mas agiu de uma forma muito decisiva, transformando aquele clamor das ruas em um decreto real. O rei de Nínive vai muito além de só concordar. Ele se torna o epicentro do movimento. Ele abandona os símbolos do poder dele, o trono, as roupas reais, e adota os símbolos da humildade, o saco e as cinzas. O decreto dele é radical, estendendo o jejum até para os animais, e exige algo muito mais profundo que um ritual, uma mudança real de comportamento, o abandono da violência. Mas o mais impressionante talvez seja a mentalidade por trás disso tudo. A frase do rei revela uma humildade profunda. Quem sabe? Não há certeza, não há garantia. É um ato de pura esperança, uma aposta na possibilidade de misericórdia, sem nenhuma arrogância ou exigência. Então, temos uma cidade inteira, unida num ato de arrependimento, movida por uma esperança frágil. A grande questão é, isso faria alguma diferença? O resultado é o clímax impressionante de toda essa história. O resultado é uma reviravolta completa. A sentença de destruição é revogada. O texto é bem claro. Foi a ação deles, a mudança genuína de comportamento, que provocou essa resposta. A destruição que parecia inevitável foi, de fato, cancelada. E assim, a gente volta para o começo, mas agora com uma perspectiva totalmente nova. A história de Nínive grita um sim bem alto para a nossa pergunta. Ela sugere que, talvez, o destino não seja uma sentença final, mas sim uma conversa, e que uma ação coletiva, sincera e unificada
tem o poder de mudar o rumo da história. A pergunta que Nínive deixa ecoando pra gente é: será que estamos dispostos a tentar?